Olá, eu sou o professor Antônio Carlos e hoje nós vamos auxiliá-los na resolução das questões propostas no plano de estudo tutorado do segundo ano do ensino médio no seu volume 1 para a primeira semana. Após, caro aluno, cara aluna, vocês assistirem os vídeos aí referente a esta matéria da primeira semana, você então vai testar seus conhecimentos agora. E lembrando que é importante também você consultar outras fontes de pesquisa. Você pode consultar aí seus materiais em casa, livros e a própria internet. São sempre bem-vindas essas fontes aí de pesquisa e faz necessário também para que você possa realizar com sucesso estas atividades. Então vamos lá? Atividade número 1. Essa atividade número 1 mostra-se uma tabela. Nessa tabela nós temos a taxa de crescimento da população urbana entre 1950 e 1960, nos países desenvolvidos ricos e nos países subdesenvolvidos pobres. Nós temos aqui na tabela os dois grupos de países. Nos países desenvolvidos, a taxa de porcentagem da população urbana nessa faixa temporal era aproximadamente 31%. Já nos países subdesenvolvidos, nós temos uma taxa de população urbana praticamente o dobro, 59,3%. Vamos à letra A. O que a tabela representa sobre a urbanização nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos entre 1950 e 1960? Vamos relembrar alguns conceitos. A urbanização, que é o processo de crescimento das cidades em relação ao espaço rural, nós temos aqui diferentes formas de urbanização nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Esse fluxo migratório, o êxodo rural, que é a saída das pessoas do campo para as cidades nos países desenvolvidos, aconteceram em outra época. E já que nesse período já tinha acontecido o fluxo migratório mais intenso. Já nos países subdesenvolvidos, foi depois da Segunda Guerra Mundial que começou-se então o fluxo migratório. O recebimento, então, de pessoas lá do campo para as cidades. E essa urbanização aqui, neste período nos países subdesenvolvidos, aconteceu muito intensa e rápida. Isso prova, então, porque a taxa de crescimento da população urbana nesta década se deu maior do que nos países desenvolvidos. Porque nós tivemos acontecimentos no espaço urbano, como o surgimento das indústrias nos países subdesenvolvidos, que se tornou uma atratividade. Portanto, a tabela mostra exatamente isso, que quase o dobro da taxa de crescimento da população nos países considerados subdesenvolvidos em relação aos países desenvolvidos. Letra B. Quais fatores que levaram a população a migrar para as cidades nos países subdesenvolvidos? O que levam as pessoas a saírem do seu espaço rural e ir em direção ao espaço urbano? No espaço urbano, nós vamos ter algumas atratividades. A principal delas é a questão do emprego. O emprego oferecido nas indústrias que estavam surgindo, na construção de algumas cidades, como por exemplo Brasília, nesta época no Brasil. Nós temos então a busca de melhores condições de vida. Até mesmo lá no campo nós temos a seca acontecendo, a dificuldade de conseguir emprego, a modernização dos processos produtivos, como a introdução de máquinas na agricultura e na pecuária. Nós temos aí um fenômeno de urbanização crescente nesses países subdesenvolvidos nesta época, devido a vários fatores. Bom, só pesquisar aí também você vai conseguir encontrar outros fatores que levaram a população a migrar da área rural para a área urbana. Atividade 2. É comum encontrar nas referências sobre a urbanização do século XX menções ao fato de ela ter sido fortemente marcada pela metropolização. De fato,
as metrópoles são fundamentais para se entender a vida contemporânea. A respeito das metrópoles brasileiras, letra A. Cite 3 metrópoles. No Brasil nós temos várias metrópoles. E só lembrando que as metrópoles são aquelas cidades que possuem aí um processo de conurbação, ou seja, junção de várias cidades. Várias cidades são juntadas, aglutinadas em torno de uma cidade principal. Esse processo de metropolização também faz parte do processo de urbanização, que é o crescimento das cidades ao ponto de uma chegar-se à outra. Então você vai pesquisar aí, 3 metrópoles no Brasil. Letra B. Descreva as principais características dessas metrópoles, considerando características populacionais e serviços prestados. Ok. As metrópoles, elas vão apresentar uma estrutura urbana diferente. Elas vão apresentar uma capacidade de agregação populacional. A população nas metrópoles tem maior número e os serviços prestados são mais diversificados. Nós temos aí fortes setores como o setor secundário, o setor da indústria e principalmente o setor terciário, o setor dos serviços e dos comércios. Então, nós temos aí vários serviços prestados no setor terciário, no setor dos comércios e dos serviços especializados, mão de obra especializada, que você não vê em qualquer cidade. Tá bom? Então, essa é a atividade número 2. Agora vamos à atividade número 3 e número 4. Para isso, nós temos um mapa. Neste mapa está mostrando, então, a urbanização em escala crescente de algumas regiões de cor cinza, azul mais escuro, azul mais claro, verde, amarelo, laranja e vermelho. Vamos à atividade número 3. Os círculos em vermelhos representam as megacidades. Cite 2 megacidades de cada continente. Bem, você vai fazer uma pesquisa então. Quais são as megacidades em cada um dos continentes? Então, primeira coisa, você precisa saber quais são os continentes que estão pedindo aqui nessa questão. Continente americano. Onde está localizado o continente americano aqui no mapa? Tem que saber qual o nome dos continentes que estão aqui pedindo na atividade 3, América, África, Ásia, Oceania e Europa. E para isso também você precisa de identificá-los aqui no mapa. Se necessário, vá à internet e pesquise um mapa com o nome dos continentes. E também você precisa de saber o que são megacidades. Megacidade é um termo aí empregado para definir uma cidade que cedia uma aglomeração urbana, uma grande quantidade de pessoas. Geralmente nós tabelamos uma quantidade de 10 milhões de habitantes. Então, as megacidades são as cidades que têm uma grande quantidade de pessoas, 10 milhões de pessoas, e tem um processo intenso de urbanização. Então, quais são as megacidades? 2 em cada um dos continentes. Na América, 2, África, Ásia, Oceania e a Europa. Pesquisa para vocês aí. Atividade 4. Como é classificada a maioria das cidades brasileiras? Explique. Nessa atividade, gente, vocês têm que lembrar que existe uma classificação das cidades. E no Brasil nós temos as principais cidades aí sendo consideradas cidades de médio porte e pequeno porte. De acordo com a classificação mais conhecida pelo IBGE, nós temos as cidades pequenas com a maior concentração, a maior quantidade. Cidades aí que têm até 50 mil habitantes. Nós temos poucas áreas de metropolização, as regiões metropolitanas e as cidades metropolitanas e as megacidades. Mas nós temos a predominância das pequenas e médias cidades. Atividade número 5. Escolha uma das metrópoles brasileiras e, letra A, crie uma lista de 10 palavras ou expressões que caracterizam bem a metrópole. Nós podemos citar o nosso caso aqui em Minas Gerais, e nós temos a cidade de Belo Horizonte. Belo Horizonte é uma metrópole. Tem mais de 2 milhões de habitantes. Nós temos empresas nacionais e internacionais dentro desta região metropolitana.
Nós temos a sede administrativa do governo, o setor de serviço é muito fortalecido. Nós temos um polo educacional, aeroporto com vários voos nacionais e internacionais. Nós temos o transporte rodoviário mais intenso, com fluxos mais intensos. Temos aí uma capacidade de concentração de várias atividades nessa metrópole. Letra B. Agora, enumere essas palavras ou expressões em ordem de importância ou por algum critério. População, atividades, entretenimento. Você vai ordenar estas palavras que você citou na letra A. Por exemplo, se você citou prestação de serviços, pode colocar número 1. Se você citou que é um polo educacional, que concentra então várias universidades, faculdades, pode ser número 2. Você citou sede administrativa governamental, número 3, e por aí vai. As classificações, concentração de aeroporto, fluxo de capitais de transporte. Então, o que você citou na letra A, você vai enumerar e classificar na letra B. Letra C. Ao terminar, utilize sua criatividade e produza um texto, uma história em quadrinhos sobre a metrópole, destacando suas potencialidades e desafios. Não esqueça de dar um título bem bacana ao texto ou à história em quadrinhos. É uma questão aí pessoal. Você pode colocar a questão de um problema muito sério nas metrópoles aí, que é a questão da poluição. Você pode citar o caso também da violência. Você pode desenhar o processo de favelização. Ou seja, você pode representar por meio desse desenho ou por meio do texto vários eixos aí ou várias faces das metrópoles. Então é isso, caros alunos. Essa foi a nossa aula aí, tentando auxiliá-los nas respostas das atividades propostas para a primeira semana do seu PET, do seu segundo ano aí. Aqui é o professor Antônio Carlos. Se inscreva em nosso canal, comente, curta, compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá bom? Para que o máximo de pessoas possam então obter a sugestão de respostas nesse momento aí tão importante que se faz necessário as atividades em teletrabalho e teleaula. Forte abraço e meu muito obrigado.